está estudando para a OAB e quer a opinião de alguém que já passou por isso, mas não só já passou por isso, como ajuda pessoas a passarem no exame. Esse vídeo foi feito exclusivamente para você. Dani, roda a vinheta. Oi, gente! Pois é, pessoal. Sou a professora Grace Kelly, professora de Direito Empresarial, Processo Civil e Prática e também professora universitária. E eu venho comentar com vocês acerca de passar no exame de ordem. Mas não só de passar no exame de ordem. Eu venho comentar com vocês como eu passei no exame de ordem. Isso mesmo, como eu passei no exame de ordem. Pois bem, vou contar a história que se passa lá em 2010 e foi algo bem surpreendente, porque quando eu ia fazer o exame de ordem, eu deixei para fazer depois que terminasse a faculdade, mas naquele ano de formanda, a OAB liberou que os formandos pudessem fazer o exame de ordem. Até então, para que você fizesse o exame de ordem, você tinha que ter um mandado de segurança. E eu já tinha decidido que mandado de segurança, eu não ia me submeter ao mandado de segurança para fazer o exame de ordem. Então, eu fui pega bem de surpresa, porque eu estava esperando me formar, fazer o exame de ordem na sequência, enfim. Mas aí a vida acaba te levando aí, o destino da vida acaba te levando a fazer o exame de ordem, e foi o que eu fiz. Então, em meados de 2010, eu me submeti ao meu primeiro exame de ordem. Neste exame de ordem, ainda nós tínhamos 100 questões em primeira fase, 5 questões dissertativas na segunda fase, mais uma peça. Bom, eu passei na primeira fase, organizei meu material de estudo sozinha. Eu normalmente tinha as minhas disciplinas localizadas pela manhã. Naquele semestre eu não fazia estágio, tinha decidido não fazer estágio. E aí eu dividi o meu horário da tarde entre estudar para o exame de ordem e estudar para o mestrado, né? Porque eu também fazia seleção para o mestrado, que acabei também sendo selecionada na sequência em 2011. Pois bem, na verdade selecionada em 2010 e acabei cursando o mestrado em 2011. Bom, eu organizei, então, as minhas disciplinas que eu tinha mais dificuldade. Sim, gente, eu iniciei pelas disciplinas que eu tinha mais dificuldade. E as disciplinas que eu não tinha visto, porque como eu era formanda, algumas disciplinas eu estava cursando naquele semestre da faculdade. Então, eu não tinha ainda alguns conteúdos, por exemplo, tributário. Então, o que eu decidi? Eu decidi focar nas disciplinas que eu tinha mais dificuldade, porque as que eu tinha bastante facilidade eu desenvolvi bem. Foram disciplinas que eu tive facilidade, revisei, porque eu já tinha um estudo da faculdade. Fiz questões, fiz a leitura de lei seca naqueles conteúdos que exigiam mais lei seca, como é o caso aí do Código de Ética, e organizei dessa maneira no meu estudo, tá? Eu estudava em torno de 3 horas diárias. Essas horas diárias eram divididas um pouco pela manhã, antes de eu iniciar minha rotina, então eu levantava às 5 horas da manhã na época para estudar, e depois à tarde. E o restante eu dividia entre as tarefas que eu tinha da universidade, outras tarefas que eu exercia na época, que não era estágio, mas eu tinha, e consegui aí fazer com que eu fosse aprovado no exame de ordem na época aí, com um número bem significativo de questões. Eu fiz 74 questões das 100 na minha primeira vez. Fui para a segunda fase e como eu não tinha tempo de assistir um cursinho na época, eu optei em estudar em casa, tá? Eu optei em estudar em casa, também levantava no mesmo turno, às 5 horas da manhã, e também terminava de estudar à tarde. Não consegui obter êxito, não passei na minha segunda fase que eu fiz, e na época nós não tínhamos repescagem. Eu não preciso dizer para vocês que para mim, que fui uma aluna que nunca rodei numa prova da faculdade, eu chorei litros por não ter passado no exame de ordem. Litros. Minha formatura estava marcada para 29 de janeiro e o meu exame de ordem era umas 2 semanas depois do meu exame, da minha formatura. Então eu passei todo janeiro estudando, porque o meu medo maior era não passar de novo, não passar agora na primeira fase, já que na outra primeira fase eu tinha ido super bem. Mas loucura de quando a gente é muito nova, né? Era óbvio que eu não tinha esquecido todo aquele conteúdo, mas mesmo assim a gente fica nervosa. É normal, é natural que a gente fique nervoso, né? Fiz de novo, fiz a mesma organização de estudos, foquei mais naquelas disciplinas que eu tinha mais dificuldade, obtive êxito de novo, fiz 78 das 100 questões de novo, fiz um bom índice, na época era um excelente índice, e fui para a segunda fase. Nessa época, então, já um pouco mais amadurecida do tudo que eu tinha vivido,
eu optei em fazer um curso preparatório, estudei também, na época para poder cumprir o cronograma. Eu realmente tinha que levantar às 5 da manhã e por vezes eu ia ir até às 11 horas da noite para poder fechar toda a minha organização da agenda que eu tinha para os dias que vinham. Na época também já estava começando o mestrado, porque eu acabei me submetendo para a prova, acho que foi em março de 2011, né, para essa segunda prova, e o mestrado já estava começando com as aulas. E aí eu só pensava como eu faria com o mestrado se eu não passasse de novo no exame de ordem. Eu estava muito ansiosa quanto a isso. Eu acabei não comentando com vocês, mas eu passei na seleção do mestrado em primeiro lugar. Eu fui bolsista CAPES para o ZUP na época, o que me rendeu aí, além de poder fazer um mestrado totalmente gratuito, uma bolsa de estudos. Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande em relação ao curso, né, que eu estava fazendo, e muita carga de leitura, porque além das minhas atividades do mestrado, eu também tinha que desenvolver aí participações em eventos. Bom, ao fazer, então, a minha segunda fase, eu fiquei com bastante preocupação. E o meu exame de ordem, a fundação, porque eu fiz os 2 primeiros exames de ordem da fundação, acabou tendo um problema na liberação do gabarito, das correções, e a gente teve uma postergação desse conteúdo, tá? E aí a gente acabou recebendo o conteúdo bem depois, né, da data prevista. Mas aí veio a minha aprovação, fiquei muito feliz, né, obviamente. E tudo isso se deu com uma organização, gente, de estudos. Então, na primeira fase, da forma que eu mencionei com vocês, com dia, com horário, com questões. E na segunda fase, além do curso preparatório, também com uma organização de tempo. Então, eu tinha os tempos bem organizados para estudar, até porque eu tinha aqueles tempos separados para o exame de ordem. A realização de peças foi fundamental, a estruturação delas, mas também a leitura do código. Eu me lembro que eu lia bastante as legislações e a realização de questões. Por quê? Porque da outra vez que eu não obtive êxito, eu acertei tudo. Eu acertei todas as questões e acertei também a peça. O meu maior problema é que eu não atingi a pontuação suficiente. Então, eu sabia que a minha deficiência era no conteúdo e não necessariamente na identificação das peças, nem na identificação do conteúdo. Olha só que loucura. Então, eu me dediquei naquelas falhas que eu tinha. E assim eu obtive minha aprovação na primeira fase e assim eu obtive minha aprovação na segunda fase. E é assim que eu conduzo a minha vida até hoje. Eu sempre identifico as minhas falhas, tento consertar elas, ou conserto elas na medida do possível, sendo falhas possíveis, e aí a gente acaba obtendo êxito naquilo que a gente quer. Fica então uma mensagem para vocês especial, para quem está tentando o exame de ordem, para quem já está em mais de uma fase. Primeiro, não desistir. Segundo, é difícil mesmo. Mexe muito com a gente, mas nada é impossível. Beijos de luz e até o nosso próximo vídeo.